MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com uma mulher guerreira, que tem muita experiência na vida pública, seja pelo que foi no Executivo Municipal, à frente de uma pasta multidisciplinar, ou pela passagem na Câmara Municipal, na vereança. Eu converso aqui com a ex-vereadora Darlene Campos, ex-vereadora por Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo, pela oportunidade, pelo carinho. Muito bom receber a senhora de novo aqui na MS Dia. A senhora fez parte desse projeto, né? Veio lá no primeiro ano da MS Dia, que nesse ano completa 7 anos, teve a interrupção da pandemia, mas sempre com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de abrir uma discussão muito ampla. No seu caso, na tua passagem no Executivo, quando abre teu caminho na vida pública, a gente vê ali um destaque e uma força da mulher muito pressionada a mostrar resultados naquela gestão, né? E uma gestão onde as mulheres foram muito bem, né, naquela situação do Executivo, tanto no primeiro mandato do Bernal quanto no segundo. A senhora teve uma situação, de certa forma, uma missão não muito fácil, que era uma pasta multidisciplinar, muito grande, com baixo orçamento. Sim. Que na época chamava CDESC, hoje ela chama SIDACA. Mas a senhora foi tão bem nessa jornada que depois conseguiu se tornar vereadora. De lá para cá, mudou muita coisa na política, na forma de se fazer, que ali você deu um show, né? Você deu uma aula de provar ali quanto que a mulher é capaz na política, quando tem a sua chance, né? E o quanto que é importante saber fazer com o que se tem em mãos. Danilo, eu agradeço suas palavras, mas realmente foi desafiador. Mas qual foi o diferencial naquele momento? Poder contar com uma ótima equipe inclusive que tinha muitas mulheres fazendo parte, porque quando eu fui chamada a ser uma secretária de desenvolvimento econômico, uma pasta fortíssima, e eu que sou administradora por formação, professora também dos cursos de administração, então eu vejo como muito importante a geração de renda. Quem tem renda tem dignidade. E como eu tive a oportunidade de trabalhar isso em vários eixos, dentro do agro, nos assentamentos, na área rural, no comércio, na indústria, no turismo, na ciência e tecnologia, então foi muito importante e muito forte essa trajetória. E as mulheres me ajudaram muito. Uma equipe de técnicos, bom, dentro da questão do rural, nós tínhamos técnicos na área rural, pessoas que realmente entendiam de estar junto, de preparo de solo, de trazer o produto para ser comercializado na cidade, esse produto que também ia para a sala de aula, né, em função da Secretaria de Educação, que também se beneficiava disso, ou seja, aí nós tínhamos também pessoas da área da ciência e tecnologia, que trabalhava de forma muito aplicada, desenvolvendo projetos. Na área do comércio, indústria, no trabalho, no manejo do desenvolvimento, da compra, da venda. E dentro da indústria também, que era fortíssimo, em função de nós termos ali dentro da CDESC, nós tínhamos a doação de áreas, os benefícios para trazer empresas para dentro de Campo Grande que gerassem emprego e renda para a nossa população. E beneficiasse que o empresário também se destacasse. Foi algo bem criterioso, né? Ficou um tempo sem ter essas doações, né? Sim. As subvenções fiscais, mas quando teve uma geração de emprego e retorno muito importante para o município. Para quem não tem a memória muito boa, né, que a população infelizmente sofre desse mal, né, e a imprensa também. Às vezes assim, tudo vai se sobrepondo, né, de conteúdo. Até aquele período que a senhora esteve à frente da pasta de desenvolvimento econômico, antes de se tornar vereadora, a gente ainda tinha um centro de Campo Grande mais bem organizado, mais pujante, mais feliz, com um comércio contratando bastante nas contratações temporárias de final de ano. Então, assim, claro, a tecnologia avançou, você tem essa situação da internet, né, que interfere muito, mas nitidamente a gente vê as empresas, né, pequenas e médias aí do centro da cidade sofrendo mais de lá para cá. É como tipo assim, se a pessoa dormisse lá em 2015, 2016 e acordasse agora, ia tomar um susto. Até porque está mais bonitinho o centro, está mais reformado, com revivo e tudo mais. Mas ele está mais triste, está mais sombrio, mais desanimado. Dói um pouco o coração ver isso, porque a senhora era uma secretária que não era de gabinete, então a senhora ia muito para a rua, conversava com as pessoas, teve também a questão de muito apoio de consultoria, né, para essas empresas, para se organizarem melhor. A gente sabe que tem a situação até de transição familiar,
muitas vezes dentro do negócio, né? E a prefeitura estava junto. E aí a gente tinha um centro que funcionava. Hoje a gente tem, apesar de ser mais bonito, um desalento, né? Danilo, ainda bem que a sua memória não é curta. Isso me deixa muito feliz, porque realmente feliz por um lado em você trazer à tona tantas situações e triste junto com você. Realmente o nosso centro de Campo Grande é um centro triste. Andar pela 14, como eu andei agora, esse momento em que tinham as contratações temporárias, e das temporárias as pessoas continuavam no seu local de trabalho, gerando renda para si, para sua família. E agora, infelizmente, não tem lugar para estacionar. Isso aí é um pecado, um pecado. Paga-se valores enormes para poder estacionar nas poucas vagas que tem, nos poucos estacionamentos. E aí os valores, infelizmente, são exorbitantes. Mais caro que o shopping. Mais caro que exatamente, mais caro que o shopping. E quando você chega nas lojas, as raras lojas que se mantêm com as portas abertas, né? Isso é muito triste. Eu que desde criança andava na 14, não via a hora de chegar o Natal, Danilo, e ir com meu pai, com a minha mãe, andar em todas as lojas da 14, da Calógeras, da 13, da Rui Barbosa. Infelizmente hoje nós não temos isso. Você falou tudo. É um centro bonito, está todo iluminado com luzes, não é mesmo? Mas e o coração? E o motivo maior que foi viver todo o Natal, né? Que é o nascimento de Jesus, e as pessoas terem condições, os que trabalham ali naquele comércio, em poder fazer até uma ceia digna para si e para sua família, com poucas vendas, né? Com pouca condição de vendas ali para a nossa população. É triste, Danilo. E como administradora, né, a senhora tinha essa noção que tem muito comerciante que ele vai para a linha de frente com insight, né? Com aquela coisa do tino para o negócio, ou às vezes nem estuda para estar exercendo aquela situação que é perigoso, porque a economia do Brasil ela é muito inconstante, né? Muito. E detona muitas empresas e tal. Mas esse ano, 2023, vai ficar marcado como um ano onde as pesquisas mostram o comércio de Campo Grande, ele não soube aproveitar ou não conseguiu aproveitar as datas que eram consideradas datas de ouro, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e Natal, né? São datas onde ele ou apresentou resultado estagnado ou resultado negativo, né? E o varejo vem sofrendo muito ali. E Campo Grande sendo uma cidade tão ligada a isso, né? Ao comércio, há também a questão da força do agronegócio, mas a gente não perceber que a roda está girando bem, né? Claro que o poder público, de alguma forma, faz os seus esforços para tentar reequilibrar isso, mas nitidamente a gente tem aí impactos numa cidade que ela parou. Ela não está avançando da maneira como ela já foi um dia naquela velocidade. E isso lá atrás você chamava a atenção, né? Vale a pena dizer que quando a Cedesc não faz as liberações do PRODES, né, na época, a senhora sempre falava, olha, está auditando, está conversando, está vendo, até porque no ano anterior foi uma festa, né? Fez, eu acho que quase 1 bilhão de liberações, e aí, tipo assim, muito daquilo não se concretizou, né? E aí era tudo dinheiro público, a expectativa de receita. Dinheiro público acabou não dando em nada, a gente sabe como que aquela transitoriedade toda atrapalhou. Mas a senhora conseguiu, com um fator humano, de equipe, de presença, mostrar que o poder público pode estar do lado e pode estar presente, principalmente com, vamos botar assim, com os mais humildes, né? Assim foi também uma época que o comércio de bairro cresceu bastante. Nisso tem uma participação, de certa forma, da prefeitura da época, né, que sempre teve uma ligação também de um peso popular muito grande. Não é à toa que a votação de quem venceu na época foi muito grande, expressiva nas camadas mais populares, né? Exatamente, mesmo porque o trabalho era focado nas pessoas que tinham baixa renda. O que acontece? O que aconteceram nos bairros? Nós tínhamos incubadoras, e as incubadoras viviam em movimento, grande movimento, tanto com os incubados, que eram os pequenos empresários que chegavam e recebiam toda uma estrutura de consultoria, conhecimento para poder ampliar o seu negócio e ir disputar dentro do mercado de trabalho. E nós ali realizávamos muitos cursos.
Em função de eu ser professora também, Danilo, e eu vejo que o conhecimento é tudo, nós levávamos muitos cursos, muitas palestras para dentro dessas incubadoras, em que não participavam apenas os incubados, ou seja, os empresários que estavam dentro das incubadoras, mas toda a população de empresários locais ali dos bairros e das regiões. Então eles iam para lá, recebiam tudo isso de forma gratuita. Então realmente foi uma gestão que priorizou as pessoas, né? As pessoas em primeiro lugar, inclusive era um slogan fortíssimo da gestão em que eu trabalhei com Alcides Bernal enquanto prefeito e eu secretário de Desenvolvimento Econômico. Então foi muito forte aquilo, porque realmente as pessoas estavam sendo colocadas em primeiro lugar. Para se liberar uma área, para que passasse ali pela nossa equipe técnica da SEDESC, uma área do PRODES, porque assim, o empresário ele recebia o benefício de ter área gratuita, uma doação de área, redução no IPTU, às vezes até isenção, e redução no ISS-QN. Para poder passar por isso aí, primeira atitude minha era que, ao dar uma área, se doar uma área, que se gerasse número expressivo de emprego. Porque nós tivemos no passado, e até mesmo agora, por isso que quando você diz o poder público está ajudando, eu me falo, será, Danilo? Será que está ajudando realmente como a população merece? Será que está vendo que está doando 20 metros quadrados de área, 20 mil metros de área para um empresário vir para cá e pede 5 empregos de volta? É um absurdo. É complicado, né? É uma vergonha. Fica uma contrapartida difícil para o povo. Eu falo assim, hoje em dia é meio engraçado, porque com essa história de internet, rede social, fica tudo muito difuso as informações. Então a gente tem de longe uma impressão de movimentação da coisa possivelmente está acontecendo, você tem tudo muito ativado, as feiras e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a olhos nus, a gente percebe uma economia parada. E aí, de certa forma, quando isso acontece, o poder público tem a sua parcela de culpa, a sua parcela que não acontece. Ao mesmo tempo, lá atrás, naquela gestão do Alcides Bernal, muitas das coisas da prefeitura funcionaram muito bem. A saúde, o desenvolvimento econômico, se a gente for pegar também até a parte de educação, você tem áreas estratégicas ali que rodaram direitinho. A área de regulação também funcionou exemplarmente, também era uma mulher íntima, né? Isso. E assim, ao mesmo tempo, o ambiente político não era dos melhores. Mas aí vocês conseguiram meio que se alienar ou abstrair daquela situação e falar, não, vou focar no trabalho, vou fazer a minha parte. O que vai sair no jornal é outra história e como que isso vai acontecer. E o raio-x daquele período de 2016 é um comércio forte nos bairros, um centro que ele segurou a derrocada que veio depois, né? O próprio Reviva Centro ele não acontece naquele momento, e eu queria até perguntar se a senhora teve acesso ao projeto, o que achou, porque depois ele é implementado e a forma como ele foi implementado também é responsável por muita loja estar fechada, por todo esse trauma que aconteceu no centro, e é triste também ver hoje também muita coisa já depredada, né? Tem aquelas cercas ali que ficam protegendo alguns daqueles bancos de cimento, colocaram, já está danificado, não sei se é morador de rua tentando roubar ferro. Você tem também alguns ladrilhos, tem muita parte ali que já está detonando. O lixo também, esses lixos bonitos também, a gente já vê o lixo danificado, tudo isso vai ter que depois precisar de dinheiro público para arrumar. Como que foi também a tua experiência com o Revive? O senhor teve acesso a esse projeto que ele está, parece, rodando na prefeitura desde lá dos anos 2008 e tudo mais, e vinha se protelando, gerou muita polêmica no último ano do Nelsinho, forçando o pessoal a refazer fachada, né? E aí até deixando, de certa forma, um pouco assustada, né? Os comerciantes. E aí depois na gestão eles conversaram e deram uma freada nisso. Depois na gestão seguinte do Marquinhos, o Reviva vem com tudo, até fecha para obras, e aí a gente tem um resultado hoje que você tem muitas lojas fechadas, são empregos que não estão acontecendo. Não foi pensado no empresário. A verdade é essa.
infelizmente maltratou o empresário do comércio local, maltratou, lógico, automaticamente os funcionários que dependem daquele emprego. Quando aquelas lojas ficaram, porque eles diziam que ia entregar a obra com tanto tempo, a obra esticou muito tempo, além Teve a pandemia do no meio SPT disso. também, o que dava condições até deles terem trabalhado um pouco mais rápido, mas infelizmente não fizeram isso. E o que acontece? O empresário não aguenta. Se antes ele não conseguia mudar uma fachada da empresa dele, do comércio dele, como que ele ia conviver com esse tempo todinho sem condições de vender? E aí o que a população faz? A população que estava acostumada a frequentar o centro, aí nas lojas do centro elas acabam indo para os shoppings. Ótimo, excelente, os shoppings também, eles têm que ser pujantes, eles têm que gerar renda, mas eles acabam indo para lá e deixam o centro. Acabam encontrando uma outra forma de comprar. Infelizmente aqui não vale falar isso para o shopping na nossa saída de Cuiabá, porque infelizmente não foi um shopping que emplacou, digamos assim. Nós temos 2 aqui que são realmente, estão fortalecidos a cada momento. Nós vimos mas filas... nitidamente de 2017 para frente, esse shopping ele começa a decair. As lojas âncora abandonam, Sim. mais loja fechada, Sim. menos emprego. Exatamente. E agora, se você for lá, eu que tive também a tristeza de ir lá, eu não digo infelicidade, fico infeliz por ver a infelicidade das pessoas. E conversando com as pessoas que estão por ali, eles reclamando. E infelizmente, no dia véspera de Natal, nós estamos sem clientes aqui dentro do shopping. Uma estrutura lindíssima como aquela, caríssima como Muito aquela. O estacionamento de sobra. E eu ainda fui um dia lá que estava chovendo bastante, fiquei olhando, eu falei, gente, mas que tristeza, tem tantas e tantas vagas. Daqui a pouco, quando eu saio, sol quentíssimo e nada de carro ali dentro. Então eu falo, infelizmente. E no comércio, Danilo, foi isso. Como vários projetos são feitos aqui em Campo Grande, sem pensar na população. Eu falo mesmo, falava lá atrás, continuo falando, porque eu acho que o que as pessoas respeitam em mim é minha transparência, é meu jeito de falar e de lidar e de ter conhecimento. Falo para você uma outra situação também que não foi pensada na população e quebrou o comércio. Esses terminais de ônibus que foram colocados ali na Brilhante, na Bandeirantes, isso aí foi um caos. Aquela obra de arte, né? Aquela obra de arte que tem vídeos meus naquela época lá. Gente, Danilo, vai ver ali a Brilhante. Chocante o que aconteceu ali. Portas e portas fechadas, terminal de ônibus no portão de entrada, na garagem de pessoas que teve que quebrar a casa, estrutura, fazer garagem em outro local e fora os acidentes. Tem um deles ali na Brilhante, e a gente está mais ou menos aqui perto, né, o estúdio fica na Alexandre Fleming, que ele consegue avançar a esquina. Aí tá, a esquina ela termina e a continuidade desse terminal ele vai um pouquinho além. Ali, até isso não calcularam direito. Mas na Rua Barbosa, que sempre foi uma rua muito forte para comércio, né, para quem chega em Campo Grande, né, pessoal da população do interior, praticamente matou a Rua Barbosa, né, ali complicou muito. E fica uma coisa assim, parece que tem um espaçamento maior entre os pontos, né, e por enquanto assim, diminuir a velocidade do trânsito naquilo ali, apesar de estudos apresentados, fala que não, né, mas em determinado horário fica um gargalo ali terrível com o trânsito, que vai ficar muito pior quando isso for ativado na Rua Bahia, né, eu acho. Que a Rua Bahia ela já é caótica, por enquanto. Agora, se botar um terminalzinho daquele ali, vai ficar bem complicado. E dá muito, a senhora falou da questão do desalento, da tristeza, de coisas que a gente olha em Campo Grande, ali na Avenida Guinterrans, que tem aquele elefantão branco ali também, né, que fica na frente do supermercado produtor ali também, que é um terminal que não saiu do papel, não aconteceu. Exatamente. Ali crescendo no mato e tal. Ali é o nosso dinheiro, também foi jogado fora. Mas o nosso dinheiro da população está também jogado fora. Quando você vê numa rua 4 semáforos, um perto do outro, que eu falo, o que está acontecendo aqui, gente? Sabe, são coisas gritantes que envergonham. E quando nós falamos esses terminais, eu enquanto vereadora, lutei, briguei muito em plenário, pedindo para não acontecer. E tem sempre pensando nas empresas, né? Tem ofício, sempre. Porque eu sei que se o empresário fecha a porta, ele deixa de ter renda para si, e renda, porque ele está gerando renda, e deixa de gerar renda
automaticamente para a população. Quantas famílias ficaram? Porque eu não falo de pessoa, eu falo de famílias, né? Porque muito difícil uma pessoa que gera renda só para si. Geralmente a renda que a pessoa gera é para si, para sua família e para pessoas que fazem parte ali do seu dia a dia. Fecha-se as portas das empresas, quantas famílias ficam desempregadas e sem renda, Danilo? Então são coisas que chocam, porque estava muito bom o ponto de ônibus do jeito que estava. A população não reclamava disso, a população reclama de falta de ônibus que não dá condições, pontualidade, de ônibus sem condições mínimas físicas de ter um passageiro dentro do ônibus. Isso aí eu também brigava constantemente por ter sido, por longa data também, uma usuária de ônibus dentro de Campo Grande, sabendo o caos que sempre foi. Danilo, o que a Darlene fala é de conhecimento próprio. Fiquei muitas vezes, a porta não fechava, porque eu tinha que ir para o serviço e eu estava naquela porta ali, porque eu não podia deixar de ir naquele ônibus. E a população ainda vive isso hoje. Não, e possivelmente, assim, é por conta desse esforço que a senhora teve e também de outras pessoas na época, que foi abafado, a Bandeirantes, por enquanto, não passa por isso. Mas é outra rua também que acontecendo de ter esses terminais, já vai virar um deserto. Que está parado lá agora, né? Sim. Está parado, abandonado, mas eu não sei. Se de repente a prefeitura quiser colocar isso na ativa e os vereadores aprovarem, infelizmente é mais um golpe em cima, um golpe que eu digo assim, é uma dor em cima da população. Como cidadã, a senhora não fica um pouco preocupada de ver, de certa forma, o legislativo muito nivelado com o executivo, muito próximo, sendo que é um poder que a gente sabe que tem um papel de fiscalização, de até gerar um contraponto para que as coisas achem um meio termo, e o cidadão ele seja o foco da coisa, porque senão fica até uma política um pouco assim entrópica, né? Muito fechada ali naquele grupo e tudo mais. E é o que a gente vê, todo mundo muito junto, muito parça, muito próximo até de inaugurações e tudo mais, e a gente não vê ninguém discutindo problemas da cidade, né? Até algumas vozes que eram mais assim, vamos botar assim, mais agudas com relação ao ouvido do executivo, pararam. Não sei qual motivo, se cansaram, se tem uma mudança de técnica, de modalidade, mas o que a gente sabe é que tem uma série de problemas aí que eles precisam dessa discussão mais técnica, mais lúcida, como a senhora teve no mandato, né? E a gente vê agora a importância disso, né? Porque aí depois, muitas vezes, se aquilo é contrariado e vai por goela abaixo, existe uma consequência, como a senhora falou, para vidas e vidas, né? Exatamente. Danilo, como que pode uma capital do tamanho de Campo Grande, executivo e legislativo, andar tão harmonicamente como anda? Mas esse é benefício para quem? Não é para ficar se matando, mas também quando anda muito irmãozinho. Não é para fazer como nós vivemos, né, na gestão Bernal, Sim. Que executivo e legislativo não se falavam. Tudo que se precisava colocar em prática em Campo Grande, infelizmente o legislativo ia contra, total. Uhum. E nós trabalhamos dessa forma e, graças a Deus, enquanto eu fui secretária, eu trabalhei com muita tranquilidade, assim, com conhecimento técnico, indo para cima e trabalhando, deixava eles falando, deixava a Câmara ali e eu e o prefeito íamos fazer o que tínhamos que fazer, que era trabalhar pela população. Quando eu vim ser vereadora, jamais falei amém para o que o executivo falava. Meu papel era fiscalizar, meu papel era defender a população, meu papel era realizar projetos, tentar aprovar, porque ainda tem mais isso, a gente não é só você querer um projeto, tem que ter aprovação dos outros pares, aprovar esses projetos que beneficiassem a vida da população. E hoje o que nós estamos vendo? Bairros sem asfalto, com promessa de asfalto de campanha, e esses bairros não têm asfalto. Asfalto no papel, né? Asfalto no papel. Não, mas na hora da campanha vai asfaltar. Cadê esse asfalto que nunca acontece? A população prejudicada porque o IPTU, os impostos são pagos. Agora a prefeitura, a população está ali se virando nos 30 com dinheiro que podia estar gastando, até comprando presente para a família, com uma ceia de Natal melhor. O que eles estão fazendo? Pagando impostos.
já se organizando para pagar os impostos, que são pesadíssimos no início do ano. E cadê? Onde que está essa contrapartida, Danilo? Onde que está asfalto? Onde que está uma educação com cuidado, com carinho? Né? A gente escuta coisas e depoimentos aí gritantes. Cadê as outras EMEIs para poder abrigar as crianças, os pais, as mães principalmente, que tem muita mãe que é mãe e pai dentro de casa, arrimo de família, se sustenta sozinha, precisa trabalhar, não tem onde deixar seu filho, sua criança, por falta de EMEIs. E assim por diante, sabe, Danilo, o que eu vejo? Não se pode, a harmonia é bonita, mas tem que acontecer. Tem que acontecer, o vereador tem que cobrar. Mas isso daí também não é muito da população acordar, porque pensa o seguinte, a senhora sempre teve uma trajetória muito séria. Sim. Né? Até faz parte também do movimento de igreja, da igreja católica, né? Ali de novena e tudo mais. E outra, tocar uma empresa é uma coisa muito séria. Porque se dá errado, fecha e já era. Já era. Né? Se dá errado, também acaba vindo uma sanção legal para a empresa, ou se dá errado o planejamento, o dinheiro não vai vir. Né? Então tudo é muito calculado, tudo muito vamos botar, muito cartesiano. Né? E a população tem feito, no Mato Grosso do Sul, há um bom tempo, aquela política de oba-oba, de festividade. Aquela festividade que tinha lá atrás, onde as reuniões podiam até ter cerveja, churrasco, mas não tem mais isso. Mas, ao mesmo tempo, na cabeça do eleitor, ainda tem isso, né? De achar assim, que beleza, tá todo mundo andando junto em bando, tá indo em inauguração, em festa disso, festa daquilo, mas assim, poxa, você está pagando caro alguém para estar lá. Já uma coisa esquisita que, assim, eu sinto até vergonha de morar numa cidade que só tem uma vereadora. É uma coisa muito estranha. A gente sabe que a população, a maioria é mulher, né? Como a senhora falou, mulheres que são hoje chefes de empresa, chefes de família, arrimos de família e tudo mais. Aí quando você olha para o extrato político, é só uma mulher. Uma coisa estranha. Né? Sempre é bem minoria, mas assim, só uma é aquela coisa bem estranha mesmo. E aí o que acontece? A gente escolhe os vereadores, ou até, no caso, o próprio executivo acaba escolhendo secretários, sem esse critério de poder cobrar depois. De saber o que vai se cobrar e saber que assim, olha, meu amigo, está aqui, mas isso aqui é para entregar, não é um passeio, não é uma curtição, isso aqui é um trabalho. E a cidade, como a senhora falou, uma capital, se a gente dormir no ponto, os problemas eles acordam muito maiores. Muito maiores. Sabe, Danilo, eu concordo com tudo que você está dizendo e eu fico imaginando assim, a população, e eu já pedia tanto isso, precisa participar. Eu vi movimentos enormes a respeito da população campograndense, da população sul-mato-grossense a nível nacional. Nós precisamos ver o que acontece aqui dentro de Campo Grande, o que acontece no nosso estado. Infelizmente, Danilo, uma mulher só. Quando eu fui vereadora, nós éramos 2 mulheres, eu e a enfermeira Cida. E trabalhamos com muita dedicação, nós fomos para cima num ambiente em 27 vereadores homens e só 2 mulheres. Agora em que uma vereadora, graças a Deus e ao voto do povo, foi reeleita. Porque eu fui reeleita, a verdade é essa. Porém, tinha biometria feita, porque eu fiz questão, Danilo, como a população tinha que ficar 2, 3 horas na fila para fazer sua biometria, eu fui para aquela fila também. Eu não usei, na época, né, da autoridade, de repente, de ser uma vereadora, passar na frente de todo mundo e não fazer minha biometria. Não, eu fiquei na fila, como toda a população campograndense, enfrentou fila 2, 3 horas, sol quente, teve chuva para fazer o que? O nosso papel enquanto cidadão. Não é isso? Biometria, título em dia, eu votei em mim. Infelizmente, para quem eu perdi minha vaga, nem ele votou nele. Ele não tinha biometria. Então, ok, não vamos entrar nesse acontecimento, porque isso, porém, ficou a Câmara sem uma vereadora que foi eleita pelo povo e, mais uma vez, uma mulher sendo injustiçada. Mas nem por isso eu me amedrontei, me encurvei. Não, eu continuei trabalhando e fazendo dentro do que eu podia, sabe, Danilo? Você falou algo muito importante. Há muito tempo eu tenho preocupação com as pessoas, né? Graças a Deus, eu faço um trabalho como ministra da Eucaristia e da Palavra no Santuário Perpétuo Socorro há mais de 15 anos.
há mais de 15 anos trabalhando junto e vendo dores e ajudando pessoas da forma que nós podemos. E ali dentro daquele santuário a gente vê o quanto que a população chega ali sofrendo por N motivos, e muito desses motivos o poder público podia chegar junto. O poder público podia trabalhar para fazer a sua parte. Então, quando eu entro, por isso, aí a partir disso eu entro na vida pública como uma secretária municipal, depois como vereadora. E hoje eu digo assim para você, ver a forma como as pessoas que detêm cargo público tratam a população é vergonhoso, Danilo. É vergonhoso. É verdade a história, por exemplo, quando a senhora recebe o convite lá na Perpétuo Socorro, a senhora não aceita de prontidão, fala que vai rezar primeiro, sim. E que no dia Você seguinte dá a resposta. Danilo? Sim. Porque quando o Bernal me chama, eu falo, meu Deus, né? A maioria diria assim na hora. Na né? hora. Era mais assim. Sim, mas eu tinha que rezar, eu tinha que conversar com a minha família, mas joelhar ali no pé de Nossa Senhora e perguntar para ela, mãezinha, é isso mesmo, né? Eu estou capacitada para isso. Vocês tiveram que ter muita força interior para lidar com aquilo ali. A situação foi muito difícil, né, Danilo? Era uma bomba atrás de outra bomba e é uma atitude legal, né? Até todo mundo que vai entrar num emprego ou mudar de cidade, entrar num grande desafio, sim. num casamento, alguma coisa assim. Importante a pessoa primeiro pedir um aconselhamento divino aí, né? Sim. De pedir proteção. E eu que toda a minha vida, né? Outro dia minha filha casou. E meu agradecimento é enorme, porque desde quando eu estava grávida da Natália, eu já estava consagrando a Natália a Nossa Senhora. Então eu digo assim, sabe, Danilo, quando que eu sempre achei importante ter ali, o que a Nossa Senhora é para nós? Uma intercessora. Então eu pedi a Deus, Deus, me ilumina, é isso mesmo que eu devo fazer? É esse caminho mesmo que eu devo seguir? Então, por favor, me dê condições de chegar lá e fazer a diferença, de ser realmente um instrumento em que eu vou conseguir cuidar da população como a população merece. E graças a Deus, Danilo, o meu trabalho, a minha história fala por mim. O que eu pude fazer enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico do município, depois como vereadora, eu fiz. Um grande feito que eu gosto de falar como vereadora, que foi ali na época da pandemia, conseguir prorrogar o prazo do chamamento do concurso dos professores. Aquilo ali foi, sabe, que Deus me iluminou, me capacitou para aquilo, e foi uma guerra pesada, porque o município não queria mais. Acabou, porque eram 2 anos, né, do chamamento, prorrogado para mais 2 anos. Com a pandemia, não aconteceu esse chamamento, porque nem aula estava tendo, as aulas estavam sendo online. E, de repente, aquelas pessoas que... Tinha gente ali, Danilo, que não tinha dinheiro nem para fazer a inscrição do concurso. Passa num concurso e vê o seu sonho ir levado assim, ó, de água abaixo. E uma coisa não tinha nada a ver com outra. Não. As coisas da pandemia, o cuidado com a população na parte de saúde, exato, tinha que ser feito. Agora, exato. isso era um compromisso Sim. feito, e o compromisso tem que ser cumprido. Tinha que ser cumprido. E o que eles iam fazer? Acabou. Aí você já não é mais chamado para o concurso. Aí já estava se pensando no novo concurso. Aí eu falo, isso é vergonhoso demais. Tá ali as pessoas que passaram. E esses professores até hoje, eles encontram comigo, eles agradecem tanto. Agora eles passaram até pelo estágio, eles estão felizes, são geradores de renda dentro das suas casas, realizaram o sonho de ser professor, porque ser professor é um sonho. Então, quando eu tive a alegria, a graça de poder fazer aquilo, foi um grande feito. Então, sempre, Danilo, pensando na população. Quando os professores me procuram e falam assim, vereadora, está acabando o nosso prazo, nós não vamos ser chamados, acabou o nosso sonho. Acabou o nosso sonho. Eu vou para um plenário de peito estufado e vou falando, vereadores, vocês têm que aprovar a prorrogação desse prazo. Quando chega isso lá, o prefeito não teve como dizer não, né, Danilo? Porque se ele retornasse, nós, enquanto vereadores, tínhamos que bater em cima e não aprovar. Então, graças a Deus, ele também aceitou e os professores foram chamados. E foi desse jeito, sabe, Danilo? Eu acho que é desse jeito que o Legislativo tem que trabalhar, pensando na população, lutando pela população. Aí é o que se espera de um político e de uma política, né? Exato. Agora, no fundo, parece que a gente espera dormindo, né? Mas eu podia também ver isso na realidade. Até umas coisas são curiosas na questão do jogo de poder. Por exemplo, a senhora, no começo, foi filiada ao PP, e naquela gestão do PP, Partido Progressista, Campo Grande rompe com toda uma hegemonia de muito tempo de um outro partido que fez aí muita coisa para o Campo Grande durante 16 anos, mas também vivia um crepúsculo daquele momento, né?
Hoje o PP está de novo no poder, a senhora não faz mais parte do PP, mas é um PP muito diferente daquele PP daquela época, né? O partido é o mesmo, a sigla nacional é a mesma, mas trocou todos os rostos, trocou todas as pessoas, né? E a senhora seguiu a vida política em outra agremiação, com a mesma linha, com a mesma forma de trabalhar também. Isso também, de certa forma, não confunde um pouco a cabeça da população, que está muito ligada a pessoas e até desacreditou nas siglas? Eu penso que a população está olhando o político, o candidato, né, digamos assim. E quem ele assim, pode confiar. Né? E quem ele pode confiar. E costumo dizer que a grande... É ruim falar arma, mas a grande arma da população é o voto. É ali que muda tudo. É ali que muda tudo, é ali que muda a vida dele por 4 anos, sabe? É ali que faz total a diferença. Hoje eu estou no MDB, sou presidente do MDB Mulher no estado estadual, tenho visitado os municípios, tentado motivar as mulheres a ocuparem cargos, a saírem candidatas na próxima eleição, porque é muito importante. E a mulher, desculpa, Danilo, a mulher, ela se vê acuada, ela se sente como ela se fosse um degrau. Aqui eu sou um degrau para que o homem pise nesse degrau e ele vai cada vez subindo de degrau em degrau e ele chega a ser um vereador, um deputado, um prefeito, um governador. Um protocolo para cumprir a lei. Exatamente. Né? E eu, nesse momento em que eu sou convidada a ser, e eu agradeço o tempo todo o convite que o André Putinelli me fez para ser presidente do MDB Mulher Mato Grosso do Sul, porque nós estamos fazendo um trabalho muito focado. Eu converso com as mulheres, eu estou visitando os municípios, eu vou lá e chego e motivo. Não vamos pensar que somos degrau, vamos para cima, vamos levar atitude, vamos convencer as mulheres a votar nas mulheres, sabe, Danilo? Porque você falou algo muito importante. Em um estado, e não só no estado, na cidade e no país, em que o número maior de eleitores são eleitoras, porque são mulheres, infelizmente as mulheres ainda ocupam cargos públicos baixíssimos, nem tem. Quase não tem. Nós temos município que nós não temos uma vereadora do partido, ou não existem nem vereadoras. Então isso é muito ruim. Então com hoje o trabalho da Darling, a vontade da Darling, é que as mulheres se motivem a saírem candidatas, a motivar as outras mulheres, que as mulheres, sabem, elas precisam se unir, Danilo. As mulheres precisam se unir, não tem que ter concorrência entre as mulheres. Quando as mulheres conseguirem perceber que o potencial delas é grande, mas que unidas é muito maior, nós vamos conseguir chegar muito mais longe, ocupar cargos que nós merecemos. E uma mulher ocupando cargo público, imagina, né? Se a mulher ela consegue ser mãe, esposa, é filha, trabalha vários períodos, chega em casa e dá conta da família, gera renda, tem vários pensamentos ao mesmo tempo, tem muita criatividade, perdão, Danilo, batendo no microfone. Mas eu uso o coração, né? Eu sou assim. A mulher usa o coração, a mulher é sensibilidade, é coração, é amor. Imagina essa mulher ocupando o cargo público. Imagina essa mulher que está cansada de entrar no bairro dela e não tem um asfalto, Quando chove, não consegue nem caminhar naquela terra toda que existe ali. Aquela mulher que está de madrugada com seu filho no posto de saúde e não tem atendimento, Danilo. Fica horas e horas esperando. Então imagina essa mulher à frente de cargos em que ela vai poder tomar decisões cuidando da população, porque ela tem esse amor no coração. Ela tem essa visão. Então eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ir até esses municípios e aqui em Campo Grande também, motivando e tentando fortalecer as mulheres para que elas saiam candidatas, para que elas ocupem cargos, não é mesmo? Mas com vontade, que elas vejam que elas não estão sendo usadas e elas não deixem ser usadas por homens para poder eles chegarem ao objetivo final e elas, infelizmente, são um trampolim. Ser inspiração para outras mulheres, né? Agora, como administradora, a senhora sabe a importância, o poder que tem um plano de negócio. Sim, né? sim. Claro que o plano de negócio sozinho não resolve. Não. Mas um bom plano de negócio ele faz muita diferença. Dá Sim. mais para largada, dá mais para problemas complexos e tudo mais. No caso da política, o plano de governo é o nome que se dá para o plano de negócio, né? Para como o planejamento vai acontecer, para a execução. O MDB, claro que isso varia muito pela execução, pelos momentos históricos, quem está à frente da coisa e tudo mais.
Mas o MDB, ninguém governou Campo Grande mais vezes do que o MDB. Ninguém governou Campo Grande num momento mais complicado e reverteu do que o MDB. E aí você tinha a figura do André Puccinelli, considerado por muitos como hoje, ainda é visto ainda como o melhor prefeito de todos os tempos. Claro que isso é uma visão simbólica, mas assim, não foi à toa que ele conseguiu isso, né? E vale lembrar que os anos 90 não era fácil, não. A coisa era complicada, sim, onde ele ascendeu. Depois até se torna governador e tudo mais. E no interior do estado, o MDB é o único partido que tem, acho que o PSDB conseguiu igualar no passado isso, de ter diretório em todas as cidades. Então, assim, ele é uma força política super importante, inclusive até um instituto também que ajuda muito na formação política. No entanto, é um partido que não tem vencido a eleição mais, até deixou de concorrer em 2016, né, tal. Parece que agora vem ano que vem com uma proposta de botar o bloco na rua, de botar toda essa expertise, toda essa condição para análise da população. Isso para a senhora também é muito bom, né? Porque volta de novo a alavancar a sua candidatura, possível candidatura proporcional, caso passe na convenção, a uma forte candidatura majoritária, né? Porque o PMDB, pelo menos, provou em 2022 que era muito forte, né? O André foi vencido pelo que aconteceu no debate da quinta-feira ali, e até pela loucura do Bolsonaro ali, que foi uma coisa diferente do normal do que aconteceu ali. Foi. E é nesse sentido que eu falei para você, né? Como que o sul-mato-grossense, ele se preocupou tanto a olhar a nível nacional, ok, nós tínhamos que nos preocupar mesmo, né? Porque o que se tem de maior vem a nível nacional. Porém, esqueceram de analisar o que é Campo Grande, o que é o nosso Mato Grosso do Sul. E quando ele chega e fala, esses são meus candidatos, a população caminha junto, nós tínhamos assim... não digo a plena certeza, mas eu posso dizer até a plena certeza que no segundo turno o André Puccinelli estaria, Danilo. Que ele estaria ali para competir com fortíssimas... Até a quarta-feira ele estava no segundo turno. Ele estava e com fortíssimas chances de competir, concorrer e ganhar, pelo histórico. E realmente é um histórico forte. Hoje o André Puccinelli é o nosso presidente de honra do MDB no Mato Grosso do Sul. É o Moca, né, que está de presidente estadual. O Moca é o nosso presidente, é o nosso senador Moca, presidente do MDB estadual. E a história do André fala por ele. O que ele fez em Campo Grande, nós não tínhamos favela. Eu falo que eu sei que eu não vou ter tanto tempo para poder falar tudo que eu posso falar a respeito dele. Mas nós não tínhamos favela em Campo Grande. Olha o que está acontecendo hoje em Campo Grande. Inclusive o que aconteceu agora por último, porque a favela não tem uma estrutura a mínima possível, né? Então ele foi uma pessoa que não tinha favelas, tinha asfalto na maioria dos bairros onde ele enquanto prefeito e governador conseguiu asfaltar, ele asfaltou. Então é lógico que existe um saudosismo muito grande com relação... principalmente de pegar aquela área onde foi uma favela e revitalizar aquilo para supervalorização. Exato. Aquela parte ali do Carandabosque, Vila Polonês ali, eu lembro, eu morava no Joaquim do Orso, quando aquilo ali era uma favela. Hoje você passa, você tem ótimos imóveis ali e tal, e é uma área linda, né, que está na beira do córrego, tem uma avenida ali que passa aí para ir para o Parque do Sócrates. Sim. Tudo aquilo é a formação do poder público. Danilo, uma cidade em que o salário os professores eram valorizados com salários adequados, a polícia militar tinha os seus salários adequados também. Eu estou falando de quê? Segurança pública, estou falando aqui de educação. Não é mesmo? Os nossos filhos recebiam dentro das escolas estaduais atendimento de saúde, atendimento dentário. Eles tinham vontade de estudar porque eles estavam fazendo concorrência de maior nota. Hoje, que situação complicadíssima, a gente vê como que os alunos são passados de ano, né? Então, eu falei do asfalto, falei da moradia, o PRODES, que era uma pasta em que eu estive à frente, em que trazia realmente para cá empresas, e as empresas que nós temos hoje em Campo Grande, no nosso Mato Grosso do Sul, as fortes foram trazidas na gestão André Puccinelli, que gerava muito emprego e renda, as fábricas que nós temos aqui no Indo-Brasil. Ou seja, realmente ele deixa um saudosismo muito grande e ele está aí. Espero que concorra, não é mesmo? Até agora ele se fala, e nós estamos torcendo muito, ele se diz pré-candidato. Em janeiro foi quando ele vinha aqui. Era para ter vindo em dezembro. Não, ele vem. Ele, tenho certeza, e o André gosta desse espaço, ele agradece sempre essa oportunidade,
porque é uma oportunidade única, como eu estou tendo, de falar com a nossa população, não é mesmo? É um trabalho tão respeitado como é o seu, Danilo, que leva a nossa voz de forma franca. Aqui nós não temos que conduzir o que nós vamos falar, o que nós sentimos, né? Até bato no microfone de vez em quando. E outra é importante até para a gente debater algumas coisas, porque senão fica tudo muito no folclore, né? Sim. Por exemplo, assim, você vai contratar um executivo para sua empresa, você vai abrir uma franquia, você precisa de alguém para tocar a outra unidade. Você vai contratar alguém experiente, você vai contratar alguém que saiba o que está fazendo, não vai fazer uma aventura. Né? Naturalmente vai ser ou um funcionário que estava ali com você, que entende da coisa, ou você mesmo vai acabando indo para lá e deixando alguém, né, nessa unidade matriz. E na política a gente não vê isso tanto. Né? Tem a questão do etarismo também, que conta muito para cima do André também nessa eleição. Né? Mas ele tem tido uma vitalidade jovial, até ele maior do que outras campanhas. Mas você não sabe, Danilo, eu viajo com ele, porque nessas minhas idas também ao interior, algumas ele está junto, né? Você fica... Ele volta no mesmo dia da cidade onde nós estamos. Outro dia nós tivemos... nós lançamos o MDB Mulher de Porto Murtinho, ele voltou no mesmo dia depois da posse. Então eu falo assim, e isso é o que Campo Grande merece e precisa, porque além do conhecimento, ele tem condições físicas sim, de estar caminhando, de estar fazendo. E o que é importante, o que é bacana no André Putinelli, é que eu vejo que ele chama pessoas preparadas para assumirem cargos técnicos, porque isso é essa visão que um político tem que ter, chamar pessoas que têm visão técnica do que vai ser feito, né? Quando eu falo assim de trabalhar essas questões de cargos e salários, quando eu falei da Polícia Militar, eu falo de quando ele foi governador, não é mesmo? Nós estamos aí, eu tenho conhecimento do total desrespeito que a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande está sendo tratado dentro de Campo Grande, os salários aqui baixíssimos, Danilo, com tudo que eles têm atraso para receber, direitos adquiridos que eles infelizmente só adquiriram, mas não receberam. São pessoas que se colocam na linha de frente, correm risco constantemente, diariamente, com salários baixíssimos. Estou falando isso e eu tenho certeza que entrando realmente um gestor como André Putinelli, ele faz essa diferença no mesmo instante que ele ocupa uma pasta. E a questão das obras também, né? Que obra em Campo Grande virou um dilema. Você não sabe se termina, como que vai ser. Né? É um dilema. Isso era um elo forte dele naquela época. Né? Sim, ele fez várias. E agora é bom ressaltar, tá aí, o aquário, né, o chamado aquário, que bateram tanto em cima dele, e olha o quanto que esse projeto está sendo importante, a visibilidade que está trazendo para o nosso estado, a geração de renda que foi tudo pensado por ele, Danilo. Você vai falar, olha, Darley é uma grande defensora, eu sou uma defensora do que está correto. E esse projeto do Aquário do Pantanal, eu falo aquário porque foi na época que eu vi esse projeto enquanto eu estava como secretária. Eu dizia, esse projeto vai gerar... E eu era secretária também da pasta de turismo. Eu falei, esse projeto vai gerar vai gerar renda para a nossa população, vai trazer visibilidade para a nossa cidade, que as pessoas às vezes só passam por aqui, dá um tchauzinho e vai para os outros municípios, não é? E hoje não, hoje as pessoas vêm para conhecer o aquário. Vem para conhecer um projeto que foi feito lá atrás e que deu muito certo e que ficavam batendo, e olha quanto tempo ele já não deveria estar em prática, Danilo. Virou um cavalo de guerra, né? Virou um cavalo de guerra, porque daí foi dar nome para quem estava ali finalizando um governo, sendo que a população já poderia estar se beneficiando desse projeto desde o início. Não precisava, tudo bem, é projeto de que eu estou finalizando, ótimo. Isso é respeito com a população, isso é respeito com o dinheiro público, por exemplo, né? o MDB, por exemplo, fez todos os terminais de ônibus de Campo Grande. Sim. Né? Alguns foram lançados no governo do Lúdio, mas depois o sistema ele é complementado no governo do MDB. De lá para cá, nenhum terminal novo. Exato. Né? Agora tem a história do Hospital Municipal. Como que a senhora vê isso? A senhora que também conversa com o André, né, que é um potencial pré-candidato a prefeito, como que ele vê também, como que a turma do MDB vê essa questão? Campo Grande que tem vários hospitais, né, tem uma estrutura de saúde que a pleno vapor funciona muito bem, só que sofre também por vir muita gente do interior para cá, né, tal. Falando no Hospital Municipal, uma obra grande, a gente tem medo de elefante branco, tem lá a rodoviária, agora a gente tem duas antigas rodoviárias, tem aquela no centro que virou uma Cracolândia e tudo mais, né? E tem que é para receber órgãos da prefeitura, mas ainda não está pronto, a coisa não anda. E tem aquela outra ali nas imediações do Cabriúva, São que Francisco, também ficou também um cartão postal
do caos. Do caos. Que ali também era para ser uma rodoviária, depois o Centro de Belas Artes, e depois, hoje em dia, a população só usa o estacionamento. Ali tem alguns trailers, de vez em quando tem carro antigo. Uma pena, né? Uma pena, Danilo. E o que a gente verifica com isso, né? É a descontinuidade. Por que não continua uma obra que vai trazer benefícios para a população? E, infelizmente, quando eu estava à frente... Feijão com arroz, né? Exato. E aí eles querem fazer novas obras e trabalhar com esses recursos de forma que... Bom, e o que acontece? Aí essas obras também que eles não conseguem finalizar, fica lá, o próximo chega. Eu tenho muita certeza de que o André não faria isso e não fará. As obras que realmente vão beneficiar a vida da população, essas obras vão ser terminadas. Certeza. A rodoviária ali da Dom Aquino, né, no bairro Mambaí, que tristeza. Quando eu estava à frente da pasta da SEDESC, até esse projeto nós trabalhamos, nós íamos colocar ali FEComércio, nós íamos levar para lá uma parte do SEBRAE. Nós tínhamos um projeto muito bem desenhado, muito bem elaborado, que infelizmente não saiu do papel, porque depois as pessoas não querem colocar dessa forma. Ali era para ter também a Guarda Civil Metropolitana, era para ter uma base ali, e vários outros. A Secretaria da época, a Semadura era para ser levada para lá. As secretarias que dessem condições para que a população chegasse de forma mais rápida, de forma mais fácil, com condições de estacionamento. Mas infelizmente isso não sai. Nesse caso também o Alcides Bernal, ele até brinca com ele, né, quando converso, que depois ele falou, puxa vida, eu não tinha me sacado. Eu falei, o senhor nunca teve 2 anos seguidos de mandato. Nunca. Ele teve 1 ano e pouquinho e depois 1 ano e pouquinho. Com 1 ano e pouquinho você não faz nada, né? O Adriane mesmo, com 1 ano, demorou muito para poder engrenar, depois começou a decolar um pouquinho a administração, mas o primeiro ano foi bem tímido, né? E como que se faz, Danilo, se você não tem aprovação da Câmara, Danilo? A Câmara precisa aprovar projetos que beneficiem a população. E, infelizmente, isso realmente ele não conseguiu. Então, agora, quando eu retorno com você nessa conversa, tudo pode ser feito por Campo Grande. Nossa, Campo Grande é linda. Para mim, é a capital mais linda do mundo. Porque, às vezes, a gente sai, vai para um canto, vai para outro. Eu, às vezes, saio aqui do estado também. E quando eu volto para cá, é uma felicidade tão grande. Aqui, para nós, é um recanto. Né? E que tem tudo para dar certo, mas realmente precisa ter um gestor à frente que tenha uma visão voltada em atender os anseios, as necessidades da população. E esse gestor também tem que contar com o apoio de vereadores, vereadoras, que tem condições, conhecimento, que gosta de gente, que luta com as pessoas, que já sentiu na pele de tudo. De tudo, a gente sabe o que é vir de uma família humilde, de pessoas que às vezes o dinheirinho é contado para pagar água, a luz, as necessidades primárias e não ter condições para mais do que isso. Pessoas que sabem o que é entrar dentro de um ônibus lotado, pessoas que sabem o que é andar num bairro que não tem asfalto, porque como meu pai foi o segundo morador da Copa Vila 2, eu vivi muitos anos num bairro que não era asfaltado, né? Trocando sapato quando entra dentro do ônibus para poder ir trabalhar, chegar com o sapatinho limpo lá para trabalhar. Então a gente sabe o que é um sofrimento de um bairro sem asfalto, sem infraestrutura, sem esgoto. E é nesse sentido que a população, eu volto a dizer, que tem em suas mãos o voto. Cada voto é muito valioso, Danilo. A pessoa não imagina o quanto voto que ele tem, que ela tem, faz a diferença na vida dela, na vida da família, na vida de toda uma população, sabe? E é nesse momento que as pessoas precisam pensar mais em votar com seriedade, com conhecimento, pessoas como você que tem uma competência enorme à frente de um momento como esse, que você traz pessoas aqui, dá condições para que a população conheça um pouco a história, né? Eu sou uma pré-candidata vereadora, estou falando isso aqui agora ao vivo e a cores, e sempre colocando nas mãos de Deus e que seja feita a vontade de Deus no resultado final depois de uma campanha. E é até importante, até, assim, só passou em 2020 por uma campanha de pandemia, né? Sim. Até para entrar na casa das pessoas era complicado. No portão, né? A gente tinha gente morrendo, portão, né? Então você não sabia como que estava aquele lugar que você ia visitar. Muitas vezes acontecia disso, você ligar, posso ir aí? Putz, acabou de morrer fulano. Então, assim, era algo muito complicado. Eu, na época, eu estava na TV
Eu lembro que a gente tinha que cancelar algumas pautas por conta disso. No meio do Sim. caminho avisava de algum incidente assim. 2024 não vai ser dessa forma. A gente espera que seja uma eleição normal, né? E aí muda tudo, né? Principalmente talvez com relação à cabeça do eleitor, né? Que vai deixar de pensar tanto em Brasília e pensar tem que no pensar. município dele. Precisa. E talvez assim, acho que cada vez que olhar para alguém como a senhora guerreira, que tem um histórico, tem uma Obrigada, bagagem, né, de várias coisas, né, tanto do executivo quanto do legislativo, refletir, por que a gente não tem mais pessoas assim lá dentro? Mais mulheres assim lá dentro? Alguma coisa está errada, né? E que nem a senhora falou, tem chance de mudar a cada 2 anos, né? Mas a gente não muda. É esse que é o problema. E como a gente não muda, a gente tem visto problemas aí que eles fazem aniversário. É muito triste de falar de uma rodoviária antiga, lá, o terminal Centro-Oeste, lá. Poxa, soluções pensadas em 2016, 2015, que até hoje a pessoa passa ali na frente e está uma barricada de ferro ali. Tem hora que tem um monte de morador de rua ali, tem hora que não tem, né? Fica aquela coisa. Mas a gente sabe que o número de moradores de rua aumentou muito. Muito. E a miséria e a dificuldade em Campo Grande, bastante. Campo Grande tem como voltar a ser uma capital de desenvolvimento? É citado hoje como uma capital das oportunidades. Mas é uma cidade que sobra vaga na FUNSAT. Você tem aí todo dia 2.000 e tantas vagas, e aí a vaga sobra, eu não sei que história, que conta que é essa. O empresário também deve ficar pé da vida dele anunciar a vaga e a vaga sobrar, mas é dito como um número bom, né? E ao mesmo tempo você tem a situação das pessoas que às vezes até deixam de ir porque só tem aquela coisa centralizada, e aí para ir atrás do emprego também às vezes você sabe que o dinheiro do ônibus ou da gasolina também não está tão pujante, né? Mas quando a coisa está acontecendo, a roda está girando e aí vem a Rota Bioceânica para ajudar nisso, meio que o emprego acha a pessoa, né? E a coisa vai acontecendo. E até a estrutura da cidade ela fica com outro olhar, né? O centro da cidade tem mostrado isso, né? A gente está num olhar meio perdido, meio complicado. No shopping você tem muita loja fechada. Eu nunca vi isso na vida. Eu sempre morei ali perto do shopping Campo Grande, ali. Nunca tinha visto isso. Agora, até no shopping Campo Grande você tem essa situação. Quer dizer, não é um monopólio de postos de preço. Como alguém que entende de desenvolvimento, entende da importância da mulher para o desenvolvimento local, do empresário, da população, a gente tem como sair da lona e voltar para o ringue de outra forma, ou é nocaute? Jamais, Danilo. Você pergunta para uma pessoa que tem esperança. Nossa, né? Muita esperança, muita fé em Deus em primeiro lugar e muita esperança, sim, de ter pessoas sérias à frente de uma gestão que mostre o quanto é importante fortalecer o desenvolvimento econômico. As pessoas precisam dessa esperança. Né? Mas as pessoas... E assim, o que eu digo? Hoje eu não tenho condições de ir para dentro de uma FUNSAT e saber se realmente isso está acontecendo lá dentro. Enquanto vereadora, eu estava sempre lá fazendo o meu trabalho, que era fiscalizar. Mas é engraçado porque a gente vê muita gente falando que está desempregada, que não tem emprego, né? Por que estão sobrando essas vagas, né? De onde vem, como são essas vagas? Mas o fortalecimento de uma cidade, de uma capital, de um estado... Eu tenho uma teoria para isso, até porque é importante até falar, porque a senhora possivelmente vai voltar a ser vereadora, e se não for vereadora, vai ser secretária. Amém. Né? E é capaz até de parar na FUNSAT também, porque tem expertise para lidar com o empresário. Eu acho que a nossa política, e é muito triste dizer isso, porque... Eu tenho amigos também no FUNSAT, como tenho amigos também em outras pastas. Aqui eu recebi nesse ano 170 pessoas. Todo mundo sai bem tratado, todo mundo tem um carinho muito grande, fez parte do programa, né? Então uma coisa é uma coisa, das pessoas, outra coisa é a política, é o sistema. E a gente não pode ter número figurativo na política. Nem número, nem dado. É aquilo que a senhora falou. Nessa brincadeira, avisou-se que a obra na 14 da quadra tal ia acabar em tal mês. Aí o prazo errava, a empresa sofria. Avisa-se que tem tantas vagas abertas. Aí o cara aparece lá, a vaga não está tão aberta assim. É complicado, isso dá um descrédito para a população em relação à política. Ou o cara vai para o posto de saúde e se for uma novela, ele vai lá, poxa, tudo isso aqui... Quer dizer, por que não me atende? O que está acontecendo? Quer dizer, a coisa não está funcionando. Então você tem que ter uma sensação real de funcionamento das coisas,
né? E nisso a política, principalmente se ela não for do oba-oba, ela tem que ter uma base na realidade. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje são de políticos e de pessoas que votam em políticos muito no mundo da lua. Muito no mundo da lua. Aí no mundo da lua as coisas não acontecem. Se agir pelo mundo da lua, a rodoviária antiga de Campo Grande vai continuar do mesmo jeito, o Centro de Belas Artes vai continuar do mesmo jeito, o CENF não vai sair do papel, a vaga não vai aparecer, que a senhora falou, e muito empresário vai estar fechando a porta. Porque o que acontece? A gente sabe, como a senhora falou, tem até uma história mais difícil, mais sofrida que a minha. Na hora do vamos ver, de você ter que pagar o supermercado, de pagar uma conta, de não ter o dinheiro, ou até de ter alguém doente, que a gente sabe, tanto que desestrutura, né, uma família quando tem alguém doente. Ou você tem ou você não tem, ou você pode ou você não pode. E Campo Grande está com uma massa muito grande de gente que está passando por isso. A galera do Mandela está vivendo em barraquinha. Claro que o poder público está dizendo que está correndo atrás, foi muito efetivo, ao que parece, né, dentro da situação. Mas essa galera, o tempo deles é diferente do nosso. Eles passaram o Natal em barraquinha. Sim. E eles tinham uma casa. Era uma casa que não era das melhores, era casa de favela, tudo mais. Mas tudo bem, mas eles tinham um lar. Agora está morando em barraquinha. Então, assim, aquilo que principalmente volta do jovem, né, que está na abstenção, ele se assusta em ver a postura de uma mulher guerreira, batalhadora, do discurso firme, impetuosa, teimosa com a situação, de falar assim, mas que essa senhora tá... Que isso, ela não para quieta. Meu amigo, se não for assim, não vai. Não vai. E aí o que acontece? A coisa complica. A rota bioceânica corre sim o risco de ser algo que, tudo bem, vai passar por aqui, mas não vai ser tanta diferença assim se a gente não soubesse aproveitar das oportunidades, né? E aí nisso vai passar muito para 2024. Vai. E é por isso que nós precisamos, voltando a dizer para você, ter esperança e tem condições. Campo Grande tem pessoas capacitadas para mudarem todinha essa realidade. Para virar o jogo. Para virar o jogo. Nós temos que ter uma mudança de realidade, a verdade é essa. E tudo isso não estaria, de repente, desse jeito, Danilo, se os vereadores fizessem o trabalho deles de fiscalizar e cobrar. Essa é uma tarefa, é uma função do vereador. É a função número 1. É a função. É fiscalizar o executivo e cobrar e pedir soluções, sabe? Não pode. Eu não fui vereadora de gabinete, eu não fui vereadora de ar-condicionado, eu fui vereadora de bairro. Eu estava dentro da Câmara Municipal quando tinha sessões, né, para participar das sessões, porque nós somos chamados a participar, inclusive temos presença. Mas fora isso, eu estava dentro do bairro. Conhecer a realidade da população como eu conheço, dia a dia, desde cedo, de madrugada, o pessoal dos assentamentos, que é muito importante falar na área rural também, né? A falta que eles têm hoje da presença do poder público lá é gritante, é gritante. Então, Danilo, nós temos esperança sim, tem condições de melhorar. A Rota Bioceânica é seríssima, um projeto fortíssimo, que tem condições de, por onde passar, trazer desenvolvimento econômico e social em todos os lugares, e não diferente aqui em Campo Grande, a verdade é essa. Agora, lógico que tem que ter à frente, eu torno a repetir, gestores que têm visão, que conhecem o processo, que contratem, porque eles acabam trazendo pessoas, que contratem pessoas que são técnicas para trabalharem nessa gestão e que dê importância aos efetivos, que conhecem também, porque infelizmente... Fica esquecido esses efetivos. O efetivo, né? Fica esquecido, ele tem uma sabedoria, um conhecimento de quantos e quantos anos à frente de pastas ali, mas eles aí vai trocando o gestor, vai colocando pessoas para comandarem eles, e quem sabe mesmo são eles. E isso eu fiz diferente lá dentro da SEDESC. Eu tinha também efetivos lá e contei muito com a sabedoria deles. Eu tinha um grande amigo, ele está falecido hoje em dia, o César. Ah, o César. Que é do grupo administrativo. Nossa, administrativo. E eu lembro quando eu fui fazer uma visita, que eu trabalhava ali perto, no Media Max, e era perto da prefeitura. E tinha uma farmácia, que hoje em dia não é mais uma farmácia ali, ou não sei se abriu outra farmácia, que era bem na esquina ali, era uma ação dentro. Ele vinha na farmácia comprar alguma coisa, eu passava ali, aí conversei com o César no período que a senhora estava lá. Eu falei, e aí, César, tá tudo bem? Você está bem? Ele falou, rapaz,
olha, eu tô faz tempo aqui, com todo respeito. Ele era muito educado, né? Muito educado. Todo mundo que passou antes, que eu gostava muito. Mas eu nunca fui bem tratado, tão bem tratado, e nunca tive tanta chance de fazer diferença como estou fazendo agora. Olha, pena que você não está aqui, que eu também participei do ciclo anterior, né? Mas depois fui me dedicar ao jornalismo, e graças a Deus, hoje em dia, a gente vê o tanto que foi importante isso também, né? Tal. Mas assim, eu depois, poxa, todas as vezes que ele relatou isso, falei, puxa, isso é bom, porque ele é um termômetro importantíssimo. Sim. Tudo passava por ele. Sim. Né? Ele é um cara que ficou muito do meu lado ali, e inteligente, educado, tranquilo, mas humilde. Humilde. E era um cara, de certa forma, que ele tinha alguma invisibilidade. Tinha. Né? E que na tua gestão não teve. Não, ele cuidava de tudo, ele sabia de tudo. Ele sabia até fazer o carro andar sozinho. Sempre tranquilo, né? Tranquilo, e sempre de tanto feliz. que ele tinha conhecimento. Então, como que nós não vamos, né, trazer essas pessoas para dentro da gestão? Ou vai deixar ele sempre ali como se fosse uma pessoa esquecida? Não. E nesse sentido, os gestores pecam muito, sabe? Em não dar condições para que os efetivos que têm realmente conhecimento do assunto, do processo, do sistema, estarem opinando e ajudando no trabalho. Danilo? E esse é o olhar da mulher, né? Que não deixa escapar nada, né? Também. Danilo, eu sou muito suspeita em falar da mulher, porque eu sou mulher e sou uma grande admiradora das mulheres. Eu tenho uma grande mulher como mãe, que muito me orgulha ser filha dela. Minha mãe teve o 4º ano primário, mas tem 75 anos, é uma senhorinha maravilhosa que cuidou com tanto zelo, com tanto carinho da nossa família, que para mim é um exemplo de mulher que luta, de mulher que sabe, que soube ser realmente um diferencial nas nossas vidas. Então, eu admiro as mulheres, a força, a garra das mulheres em todas as idades. Nós temos mulheres jovens aí que estão chegando agora no mercado de trabalho, que são um verdadeiro furacão. Eu vejo essas meninas assim, que se elas sabem lidar com o pouco conhecimento que elas têm, sabendo compartilhar com quem tem mais conhecimento, aí elas vêm com toda uma vitalidade, com toda uma vontade, uma garra, né? Mulheres que estão chegando no mercado de trabalho, contando com as que ali estão e se unindo para fazer o diferencial. Enquanto vereadora, trabalhei muito com projetos para que beneficiasse as mulheres que sofriam e que sofrem, né? Agressão física, moral, e é muito triste, os números cada vez piores e alarmantes, e eu vejo que ainda falta o poder público também nesse sentido, de ajudar e apoiar essas mulheres para que parem de sofrer do jeito que estão sofrendo. Então eu sou uma grande admiradora das mulheres. Tem aquela coisa que o Einstein falou, né? Não tem como a gente atingir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nunca. Né? Então, nunca. Quer dizer, nesse mundo que tem poucas oportunidades para as mulheres de mandato e tudo mais, será que se a gente não abrir um pouquinho mais essas oportunidades, igualizar um pouquinho mais, será que não vai ser algo diferente, algo melhor para a sociedade, né? Acho que a própria trajetória da senhora explica isso, né? Dá uma brechinha que ela vai fazer a coisa acontecer. Olha, obrigado. Danilo, uma honra. Eu que agradeço. Uma honra. Acho que melhor que a nossa entrevista do começo da Meia Sem Dia, né? Até porque acho que a cada ano a senhora carrega ainda mais isso, essa fibra, essa vontade, né? E perde muito Campo Grande, viu? Não ter alguém como a senhora ali na linha de frente. Eu sei que a senhora não para, né? Continua firme na política. Sim. Isso é muito importante. Parabéns ao MDB também por ter a senhora no quadro. Mas perde muito a cidade, porque é como se fosse um motor, né? Então, você não tem essa peça ali que está fazendo a engrenagem rodar, a coisa acontecer. E a senhora sempre foi uma figura muito inquieta nesse sentido, né, de respeito à população. Perde muito. Mas é tipo aquela derrota que dá para ser transformada depois lá na frente. Danilo, eu tenho que agradecer, e agradeço de coração a oportunidade que você está me dando de estar aqui com você, a sua competência, a tua forma de conduzir esse momento que nos deixa muito à vontade, o teu respeito, o teu carinho, e saiba que eu também te respeito muito. Fico muito feliz em ver você ocupando também espaço de destaque, porque você consegue chegar até a população. Tem tudo para ser um político de sucesso, sabia, Danilo? Tem que vir. Para mim, assim, tem que vir. Eu gosto muito dessa entrevista, né? Toda entrevista eu insisto muito para a pessoa vir aqui, até quando não pode eu vou, insisto, remarco e tudo mais. Mas histórias como a senhora, que eu sei que muita gente vai ver depois, é o sentido da gente ter esse programa.
né? E aí, depois da pandemia, eu acho que foram umas 200 e poucas entrevistas. Esse ano, essa deve ser 170, se eu não me engano. Se não é 170, 171. Eu acho que político todo mundo deve ser, né? Eu nunca concorri, nunca disputei nada, né? Eu só tive uma experiência dessa, vou falar até no ar, que não foi muito bem sucedida, né? Na época da faculdade de jornalismo, era tão popular, querido, eu fui concorrer em 3 chapas, 3 chapas concorriam para o diretor acadêmico. Resultado, cancelou a eleição, estava irregular, né? O cara está nas 3 chapas, e depois eu fiquei de fiscal. Então foi a minha experiência com política, mas depois podendo cobrir a política, acompanhar por dentro, ver os bastidores, ver todo mundo, né? O comportamento tanto no poder quanto fora dele, na execução do mandato. Para mim foi um privilégio muito grande nesses anos todos, né? E a senhora é a mesma coisa do que está no ar aqui, né? E principalmente no mandato, sempre mostrou a que veio, né? E assim, é uma característica que eu respeito muito, que eu admiro muito. Eu respeito todo mundo, né? Porque eu acho que é o papel da gente aqui, enquanto jornalista. Mas assim, acho que quem leva a sério a coisa tem que ser visto de outra forma pela população. Não dá para entrar na cabeça de todo mundo, forçar, porque é uma democracia. Não dá. Mas assim, eu acredito mais nesse tipo de política, de tipo assim, ver as coisas de uma forma mais pragmática. Porque a senhora tinha de tudo para não ser eleita vereadora. A senhora foi olhar. Foi uma gestão tumultuada do Cis Bernal, 2 ciclos pequenos, era uma pasta difícil, como eu falei no começo da entrevista, não era conhecida, era baixo orçamento, pouca gente sabe. Hoje a Cidade tem até um orçamento maior, mas a CDESC ela tinha 1,5%. Sim, pouquíssimo. Muita responsabilidade, várias áreas, né? Hoje não tem a área de turismo na pasta, naquela época tinha. Exato. E a senhora fez acontecer, né? Poxa, eu vi isso de perto. Eu fico muito feliz. Obrigada. Parabéns. Danilo, estou emocionada, mas essa sou eu. E eu só tenho que agradecer. Poxa vida. Porque escutar tudo isso de um homem deixa meu coração muito feliz, porque é um reconhecimento que a gente não faz. Eu não faço nada pensando em reconhecimento. É tudo de forma muito natural. Mas eu vejo o quanto que é importante a gente fazer tudo nessa vida, Danilo, tudo o que nós formos fazer. Igual estou vendo as pessoas que estão trabalhando aqui com você, com dedicação, com amor, com carinho. E principalmente quem está ocupando cargo público, quem está à frente de decisões, precisa tratar com carinho a nossa população. Desculpa que eu já estou bastante emocionada, agora só consigo agradecer. A senhora sabe disso porque é alguém que sempre esteve muito perto das pessoas. Sim. Tem muita gente judiada. É uma época, a gente está fazendo essa entrevista dia 26 de dezembro, época pós-Natal. Muita gente não teve Natal, muita gente não tem perspectiva, né? E o poder público tem aí na prefeitura um orçamento de 6,3 bilhões para o ano que vem. Sim. Será que se a gente pensar em fazer a diferença um pouquinho, principalmente na vida de quem não tem essa condição, acho que é algo para se pensar depois dessa entrevista, até porque a senhora teve as oportunidades, né? Valorizou muito as oportunidades, mas só se tornou a Darlene hoje, que é uma líder, né? Uma líder respeitada, que teve essas oportunidades. E falta muita gente receber essas oportunidades. Né? Não pode ser só cartaz, né? Não, Danilo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, tá? E Deus abençoe um 2024 maravilhoso para todos vocês, tá? Obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook da MS Dia. Até a próxima.